Boa noite! Estamos começando mais uma live de quinta. Bom, enquanto a gente espera a chegada das pessoas, não temos ninguém acompanhando a live. Estamos ao vivo, entrou a primeira pessoa. Rick Alves, meu querido amigo, meu convidado de hoje, da live de quinta. Ele é diretor teatral, ele é ator, ele é psicanalista, esse homem não para. E ainda é diretor da Escola de Teatro Espaço Cênico em Belo Horizonte, Minas Gerais, minha cidade que amo muito. Belo Horizonte, Belzonte, para os mineiros. Rick Alves, cadê você? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à live de quinta. Olá, saludos! Olá. Amigo! Ei, Bem-vindo à live de quinta categoria. pois é, que coisa boa. Eu tô gostando demais dessas lives suas. Eu fico, meu Deus, quanta energia que o André tem. Outro Menino, dia eu mas tava pensando nisso. Como que- não, mas você sabe que eu tô querendo colocar um pouquinho o pé no freio, sabe? Já tava pensando nisso, porque acho também que é um movimento natural, né, amigo? Já tá, as flexibilizações já estão acontecendo em todos os estados e de uma maneira, enfim, não tão condizente com a pandemia, mas as pessoas já estão nas ruas Estão nas ruas. e assim, eu vou começar a fazer esporadicamente as lives, sabe? Porque também essa Ah, coisa mas de semana, amigo, eu imagino, para você, para a gente é muito bom, para todo mundo é muito bom, porque você sempre está trazendo conversas e assuntos, né, e convidados aí super com uma fala muito bonita, muito rica, que contribui muito. Então, assim, se der conta, eu continuo, porque eu acho que está muito legal. ah, Agora eu fico imaginando, meu Deus, ele é muita demanda, né? Você deve ter que. e são três, né, amigo? São três lives semanais, quarta, quinta. Quando eu Eu não sou tô. para alguém para fazer alguma esporádica, assim, né, aleatória, fora A do. sexta, a sexta sex tá massa demais, tá Tá muito bombando, legal. esse menino, sobre tantas coisas que eu não sabia. É, E eu acho eu mais também bacana, tô. né? Tô aprendendo um monte de coisa também aí na Sexta Sex. Tá bem legal ver. Pois é. Então tem essas três. A minha com o Rodolfo Mesquita nas quartas-feiras, que se chama Falos em Berbe de quarta-noite. Quinta, live de quinta. E sexta, sexta sexy. Então esse é o roteiro semanal das lives de Vandré Silveira. Mas hoje estamos aqui Eba. para falar de você. Energia tem a você, né? Ator, diretor, comanda um espaço, né, de formação de atores, é psicanalista. Tem tempo para viver, Rick Alves? Tem tempo para viver, tem que ter, uai, porque eu acho que isso também é viver, né? Essa coisa de poder transitar por tantos universos. E eu fico pensando assim, geralmente as pessoas falam, caramba, como que é isso, né? Esse exercício, exercitar. Eu falo que as coisas dialogam, amigo, sabe? Não estão assim isoladas. Então, o teatro dialoga com tudo, eu acho, com a psicanálise, que dialoga, né, com a formação. A psicanálise dialoga também com a formação do ator. E eu acho que é isso. Uma coisa contribui com a outra. Dirigir, por exemplo, conhecer desse universo da psicologia, você desenvolve um olhar muito, acho que, bonito, assim, com relação à questão humana, que é o nosso objeto de trabalho, né? Uma coisa, eu chamava muito minha atenção quando eu estudava, que alguém falava assim para mim, mais verdade, mais verdade. Eu nunca entendi o que era aquilo, e eu falava, meu Deus, essa é a minha verdade, né? E essa é a minha verdade, você está me pedindo mais verdade, mas de onde eu tiro isso? Me ajuda, né? E não sei se você já passou por isso, sabe? De alguém falava, André, mais verdade. Aí eu digo, de que verdade você está falando? E a psicologia me ajudou muito nisso, assim, quando eu vou tratar com os atores, seja no teatro, na TV ou no cinema, né? Então, eu gosto de estar transitando aí pelos conhecimentos.
É bacana isso que você falou da verdade, né? Eu li um texto, é muito engraçado como realmente tudo está conectado, como você disse, né? Sim. A sua fala me levou agora a uma leitura que eu fiz hoje de um texto num grupo dos formandos, dos atores que se formaram no Palácio das Artes. Hoje, coincidentemente, o Gui mandou um texto falando sobre verdade, do Queiroz, Olha, que é um uhum, filósofo brasileiro. E ele falava da coisa dos pontos de vista, que a gente tende a achar que a verdade é relativa. E ele combate essa ideia. A verdade é absoluta. Ela tem várias facetas. Você pode ter sim, enxergado apenas uma delas. Eu achei sim. isso maravilhoso, nunca tinha pensado nisso. Porque a verdade mesmo ela é absoluta. Ela tem É, várias facetas. Você pode não estar conseguindo ver todas as facetas, ver apenas sim. uma, umas. Agora, maravilhoso isso, né? Porque se a gente relativizar a verdade, a gente relativiza a moral, relativiza os comportamentos, os hábitos, e aí vira essa loucura, esse caos em que estamos. Exatamente. Exatamente. Então, e aí nada flui, né? E aí você tem a liberdade de criar essa dialética para tudo, né? E onde você também é livre para não se implicar ou se responsabilizar pelas coisas. Sim. Então, é fantástico aí a leitura que vocês fizeram, e é isso. Agora, é complicado quando essa verdade vem a partir de apenas um indivíduo que te exige isso e não te, né, e não comunica com você onde se aplica isso, sabe? De que lugar, né? Porque você tem o lugar da verdade, mas o lugar da minha verdade é um lugar do conforto, daquilo Tá? que me deixa com a razão e que não me faça ter responsabilidade, né, sobre. É isso que ele fala no texto. É muito fácil falar. A verdade é relativa, é um ponto de vista. Aí você se isenta da responsabilidade dos seus atos, né? É bem isso, Exatamente. é bem essa reflexão que você fez mesmo. Olha a Cacá aí, o pessoal chegando, a Cris. Ei, Saúde, Cacá. beijos. Lázaro tá um sucesso Olá. na Ah, Argentina. você tá muito possível com seu espanhol, né? Tá lindo isso. Eu estou aprendendo a falar espanhol, sim? Ah, qué lindo, muy rico. Sí, hay personas de Argentina, hay otros de Colombia. Saludos desde Brasil, Eviane, yo creo que sí. Qué rico. Saludos desde Argentina para Mariana. E Muito beijos. Para quem legal. não sabe, gente, eu estou completando quase 2 décadas de trajetória artística, de profissão, enfim, como ator. E eu fui iniciado, tive o prazer e a honra de ser iniciado no teatro, nas artes, pelas mãos do Rick Alves. E não poderia ter sido por uma pessoa melhor do que ele, né? Um artista sensível, uma pessoa de um caráter forte, honesto, boa pessoa, enfim, tem aqui múltiplas qualidades para falar de você, meu amigo. E nos tornamos amigos ao longo desses anos. E ele tem um espaço, né, uma escola de formação em Belo Horizonte. Queria que você falasse um pouco do espaço. Já são quantos anos? São muitos anos, né, amigo? Fala um pouco da Muitos anos, formação, amigo. do processo na escola, como funciona, o método que você aplica, enfim, um pouco disso, um pouco sobre isso. Sim, primeiro dizer que é uma alegria, né, ter pessoas como você, eu tenho o maior orgulho de poder dizer isso para os alunos, né? Sempre eu falo, né, das pessoas. E eu acho que eu venho tendo essa alegria de ter Vandré, de ter outros atores aí que você também vem acompanhando, né? Que de Sim. alguma forma passou ali pela escola. Isso é uma energia bonita demais. E obrigado, né, pela troca que a gente continuou fazendo, né, Vandré? A Sim. escola continuamos, né? Foi muito lindo assim, o seu processo lá na escola todo. E o nosso E a primeiro, escola fez. desculpa rapidamente, só te cortar, mas o primeiro trabalho profissional que eu fiz no teatro foi com o Rick, dirigindo a fábrica de brinquedos. Que eu fazia Ah, palhaço, eu tinha horror a palhaço. E ele me colocou no desafio para fazer um palhaço saindo de uma caixa. Apenas isso. era fantástico, era fantástico. Fábrica de brinquedos, que saudades, né? Nossa, Foi um trabalho lindo, né? foi, Então, mas a escola, Vandré, faz 22 anos, fez esse ano 22 anos. uhum. Então, Como é que eu assim, realmente. Oi? queria fixar aqui? Estão pedindo para fixar o nome da escola. Como é que eu fixo? Eu não sei.
Alguém sabe? Espaço cênico, né? Eu não sei também. Mas enfim, Tecnologia. O espaço cênico, a minha BH, né? escola, 22 anos, né? De nossa, história. E agora, né, a gente está online, devido a essa questão toda que a gente vem passando aí. Mas a escola tem um processo que hoje está lindo, assim, de encontro com, além dos ex-alunos que estão, muitos ex-alunos no cenário nacional, assim como você, o espaço criou uma conexão com no país inteiro, assim, com pessoas de muito conhecimento no Rio, São Paulo. Então, vem fazendo essa troca. Além do curso de livre e do curso de formação, a gente tem um processo de treinamento de grupo que acontece com alguns profissionais convidados e isso está muito bonito, assim. Está muito rico. Vem profissionais do Rio, de São Paulo, outros convidados de fora também. E quando você fala de método, isso é muito interessante, porque as pessoas perguntam disso e eu falo, eu nunca sei responder, sabe? Eu acho que, eu falo assim, qual que é o método, né? A gente estuda alguns autores, né? No curso de formação, por exemplo, tem alguns autores como base, que aí são, por exemplo, dentro do processo de ensino, a gente vai fazer seminários, estudar Grotowski, Stanislavski, esses autores básicos. De autores de dramaturgia, a gente estuda Shakespeare, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, como pesquisa, Meyerhold, Viola Spolin, o Eugênio Barba, que inclusive eu fiz residência com Barba, Peter, sim, fiz residência com ele, então eu trago um pouco dessa vivência ali para dentro da escola, o Peter Brook. Então nós temos como... Agora tem uma pegada diferente na escola, que talvez pela minha formação, que é a preocupação com o desenvolvimento pessoal. Então tem um trabalho muito forte de autoconhecimento, que aí é onde hoje a escola, por exemplo, a partir do psicodrama, que é uma vertente aí da psicologia, existem muitas aulas onde eu faço uso do psicodrama. Conseguiu fixar aí? Conseguiu? Então, eu acho que talvez, além de estudar esses autores que todas as escolas estudam, a gente tem esse trabalho de autoconhecimento que eu acho que tem uma diferença. Que fazendo uso da psicanálise, da psicologia, né, fazendo uso do psicodrama, principalmente. Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas eu nunca sei responder qual método. Eu acho que eu tenho referências, que é a psicologia, a psicanálise e esses autores que eu te falei. Então, eles são nossos... É mais nesse sentido mesmo, amigo, porque é muito complicado falar em método, né? Em metodologia, assim. Acho pretencioso também eu querer dizer que eu aplico o método de alguém, sabe? Eu não sei essas pessoas esses grandes diretores, como você citou, e pensadores do teatro, como Grotowski, Stanislavski, que realmente construíram um método, né? Mas até o Sim. Grotowski ele deu continuidade ao trabalho de Stanislavski e avançou as ações físicas, né? Poucas pessoas sabem, né, que a ação física é um estudo iniciado com Stanislavski, ele só não dá continuidade porque ele morre. E Sim. Grotowski dá continuidade às ações físicas. Uhum. Enfim, eu acho que nós somos um apanhado de referências, né? E Uma acho coisa não exclui a outra, né? Uma que, coisa não exclui a outra. e as E pessoas outra coisa... autores usam de muitas referências, né? Então, assim, Sim. eu acho quando eu pergunto de método, eu queria saber era isso, assim, quais são os... A minha pergunta teria sido melhor, talvez, se eu tivesse formulado da seguinte maneira. Quais são os seus referenciais, né, para o ensino de teatro, da arte cênica? E hoje a gente tem no nosso próprio país grandes figuras que desenvolvem trabalhos autorais e processos lindos, né? No próprio espaço vem muito uma pessoa que é aí do Rio, que é a Ana Kifuri, que tem um trabalho lindo que ela faz com relação à palavra. É uma diretora e atriz que eu admiro muito. Eu falo que ela, assim, eu olho para a Ana, eu penso na Cacilda Becker, assim, sabe? É lindo o processo dela e para mim também é uma referência, assim, esse diálogo dela com a palavra, essa pesquisa dela com a palavra, sabe? A palavra como campo de força, como ela tem de onde a palavra tem uma potência e ela estuda essa potência da palavra. E ela vem muito, por exemplo, na escola e é uma das referências que eu tenho.
por exemplo, né? Então a gente fala, por exemplo, de Grotowski, vai falar de Meyerhold, vai falar de Peter Brook, e às vezes esquece dessas figuras que a gente tem viva, né? Figuras vivas aí, né? O próprio Zé Celso, com o trabalho dele lá no Teatro Oficina também, tem um movimento lindo ali, né? O Aziz, o Aziz aí do Rio também tem um trabalho bonito, e por aí vai, né? Então, eu acho que as coisas dialogam. E também tem que pensar que essas figuras que esses grandes pensadores, eu falo isso muito com relação à psicanálise também. Uma coisa é você pensar alguma coisa no século XV, XVI. Outra coisa é você imaginar a humanidade, pensar, por exemplo, você pensar a sexualidade, ou pensar a paixão, o amor, né? Ou qualquer sentimento, ou qualquer questão numa determinada época. Eu acho que isso, não tem como falar que eu reproduzo um método que foi desenvolvido, sabe, há 10 anos atrás. Eu acho que o mundo muda e as pessoas também mudam. Então você precisa acessar essas pessoas também com novas palavras, com novo vocabulário, com, né, novas provocações, né? Gente, vocês estão me escutando bem? Porque em outra live parece que meu áudio ficou cortando, mas acho que está tudo bem, ninguém reclamou. Enfim. Mas é bem interessante isso que você falou. A gente precisa contextualizar, né? E nada é estanque, quer dizer, nada fica parado, né? Fica. A gente está evoluindo, ou não, né? Dependendo do ponto de vista, mas estamos historicamente andando para frente. Historicamente, né? Historicamente. Mas você sabe que organicamente também, quanto psiquicamente ou organicamente, é uma questão psicofísica. A gente, mesmo que a gente não queira, mesmo que o nosso discurso seja, né, retrógrado, né, antiquado, não tem como, porque você é também sujeito do meio, né? E esse meio, as circunstâncias dadas, o momento que a gente vive, hoje é uma coisa. Nós somos atravessados também pela cultura, pela economia, pela política, por tudo. Então, se a gente é atravessado por isso, a gente também, de alguma forma, modifica. Inclusive, a nossa subjetividade, ela muda com relação ao mundo, com relação ao outro, às vezes com relação à arte. Eu fico pensando em espetáculos que você montou, por exemplo. Se você fosse montar hoje, talvez... sim. Ó, Luiz Arthur, beijo, querido. Amigo querido também aí na live. Luiz Arthur é um querido. Querido. Um abraço, Luiz. Sempre bom te ver, te encontrar e trocar com você. Obrigado. Obrigado pelo abraço recebido aqui. Toda live de quinta também. Muito bem. Mas, amigo, isso que você está falando é muito interessante. Por quê? Por exemplo, o Farnese, que é o espetáculo que eu estreiei em 2012, eu tive a possibilidade, como ele é um trabalho autoral, é um monólogo, eu concebi o espetáculo no sentido da criação, junto com a Celina Sodré, que dirigiu. Imagina o espetáculo que eu fiz em 2012 e o que eu fiz, a última temporada foi em 2018. Olha que maravilha para um ator poder fazer o mesmo espetáculo 6 anos depois. Eu fiz ele várias vezes durante 6 anos, né? Mas, assim, apesar de ser o mesmo texto, a mesma estrutura de ações físicas, o mesmo cenário, foi um espetáculo completamente diferente, porque é isso que você está falando, a gente muda, né, com o tempo também, né? Nossa subjetividade, ela está em constante transformação, assim como a dos outros, quer os outros queiram ou não. Isso que você está dizendo. Quer queiram ou não, exatamente. Quer queira ou não, é uma questão de humanidade, né? Quanto humano, quanto... Gracias, Mary. Besos, saludos, Argentina. Desculpa, amigo. Tá tranquilo. Amigos argentinos. Mande beijos, dialoga aqui também, é uma live Minha mãe também que te ama. Sua mãe tá aí. Ana, beijo grande. Que legal, gente. Mas vai lá, continue, por favor. Desculpa, eu corto de vez em quando. O que a gente... Pode cortar, amigo, tá tudo tranquilo. A gente tá aqui num bate-papo que a gente não pode estar fazendo presencialmente, né? Tá. E dividindo aqui com nossos amigos. Mas o que a gente estava falando? Eu nem sei o que a gente estava falando. Eu me perdi, peraí. Mas o que eu acho... Mas eu quero pegar uma coisa anterior que eu achei muito interessante. Você estava falando da Anna Kfouri, que ela trabalha a partir da palavra. E isso. A coisa mais interessante para um ator, para a formação de um ator, é você dar
você dá a possibilidade dele conhecer infinitas vertentes de expressão artística como ator, seja pela palavra, seja através do corpo, né, como com Grotowski, por exemplo. Sim. Quer dizer, você como um formador, como um educador, Sim. você tem essa consciência, né, de dar uma visão mais ampla do fazer teatral, né? Exatamente, que aí entra na tal da palavra que a gente começou por acaso, que eu nem sei por quê. Porque a partir do momento que eu determino que eu tenho um método, eu crio uma verdade. Ah, sim. E aí eu formo esse aluno, Você engessa, né? eu ingesso esse aluno, eu ingesso esse né, candidato a ator, esse candidato a atriz. Então eu viro muito e falo para os alunos, olha, isso aqui é um espaço de provocação. Muito inspirado até num programa que tinha na TV Cultura, Provocações, com a Bujanra, e que para mim, assim, me provocava realmente. Eu falo, gente, isso aqui é um espaço de provocações. Quem sou eu para determinar, né, um método ou uma vertente apenas, um caminho apenas? E aí, você disse muito bem. São caminhos e que cada indivíduo, cada sujeito, né, ele vai escolher um caminho para ele se comunicar, porque o artista é um sujeito que comunica. Então, o que o Vandré quer comunicar? Mas o que a Maria quer comunicar? Entende? Então, a partir do momento que você conhece esses outros que a gente chamou de provocadores, né? Outros pensadores, e a gente usa como inspiração, a gente está livre também para se comunicar. É claro que tem coisas que são muito, né, assim, técnicas, né? Tem questões, por exemplo, consciência do corpo, consciência da voz, que são estudos que a gente faz no nosso processo de formação, que aí é algo que você vai estudar aqui ou na China. Agora, conceitos de atuação, aí já é algo que você vai desenvolvendo também a partir da sua pesquisa. E vai E descobrir. eu acho que... Ó, tem alguém te dando um olá aí, também de Argentina. Você tá um sucesso na Argentina. Besos. La novela Argentina é um éxito. Estou muito contente, muito feliz. Muitas gracias a todos. Sim. Tá rodando na Argentina, né? Tá passando na Argentina. Já tá na reta final já. Ah, que ótimo. Que ótimo. A ressurreição de Lázaro, que é uma cena muito forte, impactante, né? Sim. Mas é muito engraçado assistir as novelas brasileiras na Argentina. Você sabe que eu vivi lá um tempo estudando. Hoje, gente, é engraçado demais. Você conhece os atores, aí você vê a dublagem, é muito distinto, sabe? É muito diferente, assim. Bom, a gente estava falando disso, né? Dessa questão da... Eu não sei se eu te respondi aí o que você estava me perguntando sobre, enfim. Isso. O que você, assim... Talvez a gente tenha aqui algum estudante de teatro, alguém que esteja iniciando, né, na carreira artística. O que você poderia dar de alguma dica? O que você poderia sugerir de leitura, de filme? Sei lá, alguma coisa que você pense que seja fundamental para você dizer para uma pessoa que está se iniciando nesse caminho artístico. Perfeito. Olha só. Uma coisa que eu quero completar o que eu estava dizendo, que foi-se a época que o professor era detentor do saber. Boa. Sabe? Então, quem quer estudar... Hoje eu recebi uma pergunta de uma aluna falando assim, eu quero muito seguir essa carreira. Como que eu faço? Eu falei, se dedique, né? O que é se dedicar? É ler, é ver filmes, é estudar, é participar das aulas, é fazer os seminários. Então, entendendo que nós não somos mais detentores do saber e que o saber está aí disponível, né, para todos, né? Por exemplo, debates hoje que a gente tem na internet, coisas que a gente teria que pagar para ver, a gente hoje assiste uma palestra com diretores lá em Paris, em Portugal, em São Paulo, Rio, da sua casa. Então, o que uma pessoa que quer seguir uma carreira hoje tem que fazer? Se não pode ir ao teatro hoje, que a gente não está podendo, nós temos, por exemplo, o Sesc ao vivo, com trabalhos lindos, né, de teatro. Temos peças de teatro disponíveis no YouTube. Temos filmes, por exemplo, até ontem, até esse mês passado, estava o Festival Varilux de cinema, com vários filmes franceses para assistir. Agora entrou o italiano, não sei se você viu. Festival de Cinema Italiano. Eu estou no 4º filme, tipo assim, liberado, gratuitamente. Eu acho que ver cinema, assistir filmes, assistir esses festivais são fundamentais para a formação. A gente tem os festivais de cinema de Minas, que é o de Ouro Preto e de Tiradentes, por exemplo, que está acontecendo online. Sim.
sabe? É um festival que você pode aprender, porque tem debates, tem conversas, tem diálogos ali, né? Aí vem os livros, diversos, se você pensar em autores, né? Tem vários autores que você lendo, você também vai aprender. Então, eu acho que é isso, é não ficar refém da escola, nem do diretor, nem do professor. É ir em busca de coisas que estão aí disponíveis, que estão à disposição gratuitamente, E né? eles sejam instrumentos de inspiração, né, Rick? Os Sim, professores. sim, E exato. você falou dessa coisa nesse momento que a gente está vivendo, né, muito específico. Como é que você vê essa questão do teatro sendo feito de uma forma online? Você acha que tem uma discussão que eu acho meio boba, mas, enfim, sei lá, talvez seja um julgamento meu, não vou julgar. Se é teatro, se não é teatro, sabe? O que é feito virtualmente, online. Na minha opinião, o teatro é uma arte presencial, ponto. Você pode Uhum. descobrir mecanismos né, tem muitas pessoas fazendo experimentos cênicos de forma online que eu acho essas pessoas têm descoberto caminhos muito interessantes. Inclusive tem um grupo aqui carioca que faz um mix de museologia com artes cênicas, com registro meio documentário, que é super bacana. Então eu queria te ouvir falar sobre isso, assim, o que você pensa sobre essa coisa do teatro feito online? Beleza. Primeiro, eu acho que eu volto numa questão que nós começamos, que a gente falou de alguma forma aqui hoje, que é o seguinte: o mundo hoje é um mundo, amanhã pode ser um outro mundo, né? Então as coisas mudam. Tudo bem, a gente não existia o teatro online, porque era a possibilidade que nós tínhamos até então, né? Até dezembro do ano passado, né? De repente, nós fomos surpreendidos, né, com uma circunstância, com um cenário. E eu acho, amigo, que dizer que teatro é o que a gente tinha até dezembro, por exemplo, é de alguma forma criar uma verdade também com relação às coisas. Uma coisa é eu me interessar muito mais em ver um espetáculo ao vivo, porque tem todo o ritual de te convidar. Oi, amigo, vamos ao teatro, de tomar um vinho. Tem, tem a coisa de ver os atores ali ao vivo, essa vibração, essa energia. Se você me disser, Rick, o que você prefere? Eu vou dizer, eu vou preferir para o resto da minha vida assistir um teatro ao vivo, né? E junto com um amigo querido, junto com amigos queridos. Isso para mim é o meu teatro, né? Assim, é o que eu quero e o que eu pretendo que volte logo para que eu continue fazendo. Mas eu não acho que deixa de ser teatro, porque são linguagens e tempos e times e ritmos diferentes. O teatro não deixa de ser teatro porque eu estou vendo ele sabe, via YouTube, por exemplo, ou via live aqui. Eu fiz um experimento essa semana com os alunos do curso de formação, onde eles tinham que me apresentar uma performance de 10 minutos. E o que acontece? Porque eles estavam sentindo saudades de encenar. Eles tinham que criar o cenário, eles tinham que produzir a cena, o texto e tudo. E o local seria o quarto ou a sala deles. E poderia pôr a família, por exemplo, assistindo. E nós criamos um Instagram, um canal só para acontecer isso. Você não imagina as cenas que nós assistimos. É, Então, é um teatro. Aquilo ali não era cinema, porque não tinha os recursos do audiovisual. Era teatro. Então, a gente continua. Tem até uma aluna aí falando que foi puxado. O Benhur está dizendo que foi puxado, porque ele foi um dos que fez e um trabalho lindo, assim, inclusive. Então, amigo, a minha opinião é que a gente tem que estar aberto às coisas, que a gente não tem que criar nossas verdades ou aquilo que é um gozo ou um prazer para a gente. Tem que aprender a abrir mão, tem que aprender a se adaptar, tem que aprender a abraçar o mundo da forma também que ele é. E, claro, não é que não tem que tentar modificar o mundo ou não tem que tentar, mas você tem que estar aberto também. Então, eu acho que não deixa de ser teatro por estar apresentando através de uma live. Porque isso não é cinema. Se você for entender, quando a gente vai fazer um filme, eu acabei de participar de um processo de um filme, por exemplo. O movimento é outro, a linguagem é outra, o ritmo é outro. é. A estrutura do cinema, né? Você já fez muitos filmes, a estrutura cinematográfica, a estrutura de teledramaturgia de televisão é outra, não tem nada a ver com teatro. A única coisa que nós estamos fazendo é trazendo o teatro, né? Ele não pode ser, o que muda é que ele não é presencial. Mas Mas ele está sendo. pois é, Ah, a gente deveria denominar isso de uma outra coisa, talvez. Não, porque assim, eu entendo o que você está dizendo, mas o que eu questiono é o seguinte: o teatro é uma arte milenar.
e ele pressupõe um encontro do ator, né, com o espectador de uma forma presencial. Vem cá, aluna, peraí. Essa é a aluna, minha gente. Sei ela há pouco tempo. Pressupõe esse encontro presencial, essa energia física, né, essa troca de energia física que acontece presencialmente. Eu entendo o que você está falando, mas será que uma discussão mesmo, isso é um diálogo, né? Não estou aqui falando da verdade. Eu estou só querendo refletir mesmo sobre. Será que o que a gente está fazendo agora não é uma outra coisa que bebe do teatro, mas se aproxima também de outras linguagens e a partir disso cria um outro lugar, sabe? Olha, eu não pode ser, mas eu fico pensando também, nosso teatro ele não começa nos grandes palcos, né? Esse palco italiano, esse teatro inglês, esse teatro quanto estrutura física, ele vem depois. Nosso teatro era apresentado em semi-arena, era apresentado em praça pública. Esse ambiente fechado, ele tem também um movimento aí que tem a ver com a questão econômica, que tem a ver com várias questões aí da burguesia e de outros movimentos também de interesses sociais, econômicos e tudo mais. Então, a própria forma de encenar, se for pensar de como ela começou, ela foi modificando a partir do momento que o mundo também foi mudando. Então, eu acho que não deixa de ser teatro, mas ele é talvez visto com outros olhos ou de uma outra forma, sabe? Mas não deixa de ser teatro, assim, só porque eu não tô te vendo ali tete a tete, sabe? Entendendo que esse é nosso gozo, nosso prazer e é o que a gente deseja, é o que a gente quer. Mas você vai fazer Hamlet, ou vai fazer Bodas de Sangue, ou qualquer um outro espetáculo, As Três Irmãs, ou A Gaivota. Se você fizer isso num teatro, o fato dele estar sendo filmado e alguém ver isso através da câmera, para mim não deixa de ser teatro, continua sendo teatro. Mas você não acha, por exemplo, que o fato de quando você está presencialmente, você vê, sente o suor do ator, você escuta a respiração dele, você sente energeticamente a vibração do corpo dele. Isso não traz algum nível de diferenciação? Mesmo sendo a mesma coisa? Talvez isso modifica para mim, talvez modifica para você, mas isso não é algo que a gente pode dizer que é para os 400 pessoas que estão ali te vendo. Às vezes, uma pessoa hoje te vendo, vamos dizer que isso aqui fosse um espetáculo e alguém está nos vendo aqui. Se a gente começar a fazer uma leitura dramática aqui, por exemplo, de Hamlet, as pessoas isso pode atravessar as pessoas. Pode, claro. Sabe? Isso pode atravessar as pessoas e elas não precisam estar vendo o nosso suor. Agora, isso aí é o nosso lugar de gozo, é o nosso lugar de desejo, é aquilo que faz sentido para você ou aquilo que faz sentido para mim. E a gente não abre mão também, porque isso faz tanto sentido para a gente, é tão bonito, é tão forte, e faz parte da nossa descoberta na arte, da nossa formação na arte, né? Mas se a gente, por exemplo, tivesse que essa pandemia durasse 10 anos, e a partir de hoje, essas pessoas que estão se formando online, para elas, o teatro delas ia ser essa vivência a partir de agora. E esse novo público, essas novas crianças e adolescentes, não iriam deixar de chamar de teatro só porque elas estão vendo através de um celular ou de um tablet, sabe? Mas por isso que eu falo que as coisas estão enraizadas demais dentro da gente, e quando a gente não se... Hã? É uma discussão boa essa. Ué. Eu acho difícil de responder isso, porque, não sei, eu acho que o teatro tem a coisa também do olfato, sabe? A gente está aqui sendo apoiado, sendo, como é que eu posso dizer, mediados por um aparato tecnológico, né? O teatro pressupõe ponto direto. Claro, é isso que você falou, a arte vai acontecer de toda forma, o encontro vai acontecer. Sim. A comunicação, que é o mais importante no teatro, é a comunicação, o que você disse anteriormente. Mas eu acho que tem uma comunicação e acho que talvez a gente deveria denominar esse momento de sei lá, uma coisa nova que a gente nem sabe direito o que é também, né? E acho que vai durar um tempo ainda, né? Porque a pandemia não passou. E vai durar em alguns meses antes dessa batalha.
Você vê que os próprios movimentos literários, eles vêm contrapondo um ao outro, né? A gente vai lá, o iluminismo, o Ah, romantismo, o impressionismo, talvez vai se criar um nome aí para isso, ah, né? E nem sei se precisa criar um nome também, né? Eu vou continuar chamando teatro de teatro, independente se eu estiver vendo ele na TV, não. né? No palco ou não, sabe? E espero muito poder, né? Logo, logo a gente voltar, né, a fazer isso presencialmente, mas eu não vou deixar de chamar de teatro porque tô vendo pelo celular, Por sabe? exemplo, você está ministrando as aulas do espaço cênico por videoconferência. Isso. Como é que você sente essa diferença, por exemplo? Olha, eu me adaptei e acho que é muito mais. E por isso que eu estou falando que é muito mais o lugar do prazer de estar ali, dar um abraço, de olhar no olho, de conversar. Mas tem aulas, por exemplo, que eu achei que foram até mais ricas, no Aham. sentido de que as pessoas não estão ali chamando uma atenção uma da outra, que não estão ali com outro foco, você está entendendo? Estão ali na solidão, que é literalmente o trabalho do autor, essa solidão em público, né? Eu acho que essa solidão em público para aprender também, ela é muito útil se você souber fazer uso dela. Então, as aulas teóricas, por exemplo, foram muito eficazes. Assim, a gente aprendeu. E aí eu abro, por exemplo, tem a tela, tem todo mundo, eu vou chamando o nome de cada um. Olha, André se posiciona, Maria se posiciona, Joaquim se posiciona. E a gente foca naquela pessoa que está falando. Então eu não foco em mais nada, porque não tem mais nada para dispersar a minha atenção. Então, tá funcionando. E a gente tem aprendido muito, sabe, amigo? Então, por exemplo, essa semana de performance dos alunos foi um negócio assim. Eu fiquei de cara ontem. É, Inclusive, trouxeram textos de mineiros. Então, funciona. Eu sim. acho que você tem que ajustar. E você tem que administrar. E você tem que também ter um foco ali como coordenador, como tem que ter uma disciplina, né? Mas se tem e você faz aquilo ter um sentido, começa a ter um sentido. E você aprende também. Agora, se a gente vai para o discurso da carência e do não desapego, aí fica um sofrimento. Olha, Entende? Rede, a Dani Martins está aqui sugerindo o nome. Eu vou ler, tem umas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Tá bem. Rick, eu já leio a sua, Cris. A Dani Martins perguntou: Rick, qual a mudança e evolução que você vê ao longo da profissão no seu trabalho? No meu trabalho, É, qual que é a mudança e evolução que eu vejo no longo da carreira? É é, isso? trabalho, é. Olha, eu acho que muita coisa. O próprio estudo, André, igual a gente começou falando, sabe? Eu acho que a minha visão até de professor ali, quando eu comecei, você lembra disso, eu era muito novo. Eu abri a escola, eu tinha praticamente 20 anos de idade. Imagina isso, 20, 21 anos, por aí, 22. Menino, né? E e assim, com aquele tanto de aluno, eu sempre tive a sorte das pessoas comprarem minha briga, de confiar em mim. E eu ali com 22 anos, com uma escola, né, funcionando num local. E eu acho que as coisas mudaram como eu fui estudando, eu não deixei de estudar, de pesquisar. E eu sinto que hoje eu consigo ter um olhar diferente para a arte, um olhar diferente para o aluno que está ali na sala de aula. Eu não sei se é bem isso que ela queria saber, mas eu sinto que no decorrer dos anos a gente aprende coisas com as próprias turmas. Eu São acho que 20, cada aluno, amigo, cada, cada, hã? são 22 anos de prática, né? Cada De aluno que estudo. vem, exato, cada cobrança que fazem para você, cada mãe que cobra, cada aluno que cobra, ou cada dificuldade de um aluno, você vai aprendendo junto. Então, para mim, é um presente viver de arte, sabe? E ter Aham. gente acreditando no meu discurso, na minha palavra, sabe? A escola, hoje, né, mesmo lá online está acontecendo, e tem surpresas por aí que você vai amar, É? você vai gostar. Vai gostar demais. Não parei, tá? Ao invés de parar, eu estou remodelando as coisas. Não dá para contar E nada? Dar um spoiler? a gente vai ter um espaço, assim, onde, né? Você vê que lá são salas de aula e agora a gente vai possivelmente caminhando para um espaço onde nós vamos poder abrir para o público. Uau! É
é o processo. E eu acho que logo, não deve demorar muito, não. É possível que a gente possa receber vocês já em fevereiro, com uma nova estrutura, uma nova energia, e até para poder dialogar um pouco com esse meu lugar que eu estou ocupando hoje no cinema. Então, a gente vai ter um estúdio onde multiuso. Fala um pouco do seu lugar atual agora, essa experiência com o cinema. É a direção artística, né? Eu tenho feito o treinamento dos atores e acompanhado o processo de gravação mesmo, fazendo direção artística de alguns trabalhos. Está bem legal, está bem rico, assim. Eu agora em plena... Hã? Isso é novidade para mim, não sabia. É novidade, né? Pois é, aí, tá bem legal, tá gostoso. E por isso a ampliação também do espaço e criando também esse estúdio para a gente poder interagir. Então, eu acho que a galera vai gostar. Estou criando. Eu corri de lá hoje para vir aqui falar com você, mas deixei lá, tá já começando a quebrar os negócios lá. Que bom. Vai quebrar para transformar e recriar, né? E recriar. É isso que eu te falo, né? Isso também talvez respondendo aí a pergunta da menina, né? Que Da Dani. Da Dani, né? Desculpa, Dani. Te respondendo, eu sinto que é isso, que eu tô mais corajoso ainda. Eu já era corajoso com 22 anos, eu agora tô mais corajoso. Então, no meio dessa coisa toda, eu tô reinventando a escola, ao invés de fechar a escola. Com 25, 26, tá mais corajoso ainda. A Cris, seguinte, tá? Voltando à coisa do teatro online. É mais fácil essa geração aceitar a adaptação do teatro online do que atores com um pouco mais de idade? É uma pergunta para mim ou para você? Para você. Como que é? Pergunta de novo, deixa eu entender. É mais difícil atores dessa geração ou os atores mais velhos aceitarem o teatro online? Basicamente é isso que ela pergunta. Bom, eu acho que depende do ator e depende da atriz, sabe? Não tem como eu generalizar e dizer que, por exemplo, um ator... Eu acho que não. Eu acho que depende muito da arte de cada um, do jeito que cada um manipula a sua arte. E tem a ver com aquilo. O que cada um comunica, né? O que cada um quer comunicar. Às vezes, um ator mais velho também está no momento onde ele queira comunicar a sua arte através de um teatro online, e tudo bem também. Não dá para saber totalmente isso, né? Acho que não tem a ver com a idade, tem a ver com objetivos, tem a ver com motivações. É muito mais esse lugar da motivação, do objetivo, daquilo que eu quero comunicar. Sim. Aliás, eu li hoje uma frase que tem a ver com isso que você está falando, que eu gostei muito, que idoso é o jovem que deu certo. Eu achei isso de uma beleza, de uma maravilha, porque é isso, né? Você chegar à idade adulta é uma benção. A idade adulta é ótima. A terceira idade, enfim, você ser coroado com a cabeça toda branca é uma benção, né? Significa que você recebeu a dádiva de viver uma vida longa, né? Mesmo com as dificuldades que cada um tem, né, nas suas próprias vidas. Sim. Mas para o ator isso é fundamental, né, Rick? A questão da experiência do tempo. Fala do tempo, construção da arte. Como é fundamental? Como é que você pensa essa relação da arte, do teatro e com o tempo? Eu penso, tem uma frase que... né? Vocês hoje estão me colocando contra a parede aqui, né? Se a gente for pensar eu penso... Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, que você tem... Não basta querer, tem que ter para trocar. Isso não é minha, eu ouvi isso de alguma forma. E eu fico pensando que o tempo tem a ver com isso, com maturidade. Quanto mais você... E a gente pensar no tempo quanto vida, ou quanto espaço, ou quanto época, ou quanto... Eu acho que quanto mais você vive, quanto mais você se alimenta desse viver, que é esse tempo que a gente está falando, o tempo quanto experiência, né? Quanto vivência, mais você tem para trocar, seja lá com o que for. Seja você um cozinheiro, seja você um varredor, seja você um ator, seja você um antropólogo, um psicólogo, né? Na psicologia, por exemplo, na psicanálise, na medicina. Eu penso que é um presente poder, né? A gente viu Fernanda Montenegro aí, por exemplo. Eu tenho acompanhado o Ari Fontoura, por exemplo. Maravilhoso. Ô, gente...
no Sabe, ele Instagram. não está negando, ele não negou. E ele é né, uma pessoa que tem já bom uso do tempo, fez bom uso do tempo, eu acho, e está trocando isso com a gente agora. Então, eu acho que é isso. Você tem mais para trocar. Quanto mais tempo você tem para poder viver, para poder vivenciar coisas, né? Mais você tem para trocar, seja lá com o que for que você queira comunicar, com as pessoas, com o mundo, com o amor, né? Com a saúde, com a arte, e por aí vai. E Mais é um presente. você vai ter para falar sobre algo que você tem interesse em falar, né? Porque o tempo. Sim. Agora, você falou uma questão que eu quero puxar aqui, que é o teatro para não atores. Queria que você falasse do processo do teatro para pessoas que não querem se tornar atores. Mas eu estou te falando isso porque, por exemplo, eu tenho o meu primo amado Renatinho, que faz aulas com você, né? Ele é um ótimo advogado, mas ele tinha dificuldade de se expressar, às vezes ele ficava um pouco tímido na frente do público, enfim, trabalhar oratória, colocação da voz, né, do corpo, esse tipo de coisa. Fala um pouco desse processo de pessoas que chegam até você que querem experienciar o teatro como uma ferramenta de autoconhecimento. Perfeito. É como eu acho que eu te respondi isso quando você falou, nossa, esse tanto de profissão é isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu acho, as pessoas chegam lá, por exemplo, o caso do Renato, que chega, olha, eu sou economista, eu sou advogado, não tem nada a ver, tá? Eu não quero ser ator, não tem nada a ver. Não Aí, tem de nada a repente, ver. começa a fazer, vira ator. Eu falei com ele, Exato. daqui a pouco você está aí nos palcos, na televisão. E ele é super expressivo, viu? É? Super expressivo. E eu sempre respondo assim, amigo, eu digo assim, olha, uma coisa não exclui a outra. Tudo tem a ver e tudo está interligado. Depende do uso que você vai fazer disso. O que acontece? O indivíduo, ele nasce, vai vivendo, ele é muito podado. Ele é muito cortado. Ele é muito isso pode, isso não pode. Mulher comporta assim, homem é assim. A própria instituição família e a instituição escola são os lugares que mais podam as crianças. Então, ao invés delas ampliarem a criatividade e a espontaneidade que é nata dali dela, que é da humanidade, do humano, isso vai sendo tolhido, vai sendo inibido, vai sendo contido. Então, por que o teatro funciona? Porque é um lugar onde não corta, não poda, onde você aplaude a criatividade, onde você alimenta essa criatividade, onde você onde você valida a espontaneidade, onde você valida um gesto largo, onde você valida uma voz, seja ela grave, aguda ou não, né? Claro que valida fazendo os ajustes para o lugar que ela vai ser usada ou não. Então, por que funciona? Porque ali a pessoa pode abrir a perna, ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode esbravejar, e ela não está sendo ridícula. Ela está se expressando. Ela está expressando. Então, a partir do momento que você faz esse convite de jogar num grupo, onde o grupo todo está ali fazendo gestos, se expressando, se comunicando do jeito que dá conta de comunicar, é como se você resgatasse algo que é da essência humana e que foi banido, que foi inibido pelo contexto que eu chamei de instituição familiar, instituição escolar. Então, por isso que o teatro funciona. Ele é uma ferramenta que é um convite a você resgatar uma espontaneidade que ela já existe, que ela é sua, quanto humano, quanto indivíduo que vive, sabe? Que fala maravilhosa, é bem isso mesmo, né? Assim, posso falar isso da minha própria experiência, né? Eu sempre fui uma criança muito tímida. Então, o teatro para mim foi libertador, porque é isso, o teatro ele abarca, né, as múltiplas possibilidades de ser, né, a diversidade. É por isso que eu estou vestido com todas essas cores. O teatro, Maravilhoso. né, pode tudo. E é maravilhoso, como você falou, pode tudo, claro que com os devidos ajustes, não no nível de castrar, mas os ajustes, para de passar, mas os ajustes para você entender qual a melhor maneira que aquela expressão, para dar maior potência para aquela expressão, melhor dizendo, né? O Exatamente. ajuste. Não é que pode tudo de forma rebelde sem causa, que às vezes a sociedade faz essa leitura do artista ou do ator, não é isso. Na verdade, pode ser o que você dá conta de ser e você pode comunicar aquilo que faz sentido para você comunicar.
Você não precisa ser moldado e você não precisa responder a uma demanda que não é sua. Uma demanda que é da sua mãe, do seu pai, que é da instituição, né? Que é cultural ou social. A demanda é sua. E como que você, né, pode se sentir confiante para expressar aquilo que é seu? Acessar, né? A ideia do eu autêntico, que é muito trabalhado na escola, lá no Espaço Cênico. Essa ideia de resgate, é do seu eu autêntico. O meu exercício de autoconhecimento é isso. Quem é você? O que eu quero me comunicar? Onde eu estou? Qual que é meu lugar no mundo? O que eu estou acessando em mim para comunicar, para falar com você, para dizer o que eu quero? O que eu quero dizer, né? Para quem que eu quero dizer o que eu quero dizer, né? E como que eu quero dizer isso? Como que eu dou conta também de dizer isso? Porque às vezes as pessoas chegam, eu sou muito introspectivo, sou muito inibido. Eu falo, isso te incomoda? Isso te impede de atingir seu super objetivo? Às vezes, ser mais introspectivo é uma característica sua. Inclusive, tem muitos atores introspectivos. Mas, às vezes, o mundo exige de você ser alguma coisa que você não dá conta de ser e que nem faz sentido para você ser. E eu acho que o teatro é esse resgate de dizer, olha, você pode ser, né? Você pode ser, você pode estar. O ser, né? Ser. O Você ser pode no mundo... né? Você não está, você é. Então, ser no mundo é diferente de estar no mundo. Porque eu posso estar em função do outro, ou da sociedade, ou da cultura, ou do meio. Ao mesmo tempo que eu posso ser em função de tudo isso, mas ser em função daquilo que faz sentido para mim também. Vale dizer que isso é uma caminhada que não é da noite para o dia, né? Que é um processo de autoconhecimento, quando você se permite ter, deixar aflorar o seu eu autêntico. Achei isso ótimo, nunca tinha pensado isso. Mas é bem isso, eu sinto isso, tenho falado muito isso nas lives. Eu acho que um artista ele atinge um lugar de genuinidade quando ele permite se expressar de forma única. Ele é quem ele é. Né? A gente, às vezes, está cheio de referenciais. A gente idealiza uma construção até do eu artístico, digamos assim, e aí onde está o autêntico artístico? Está escondido, às vezes, atrás desse monte de referencial. Né? E quando você ser quem você é, inclusive na vida, você se expressa, você é único, e você vai se expressar unicamente também nos palcos e nas telas, porque você é um ser único, todos nós somos únicos, né? E exatamente. E olha só, quando as pessoas perguntam por que a gente existe, uma instituição está ali há 22 anos, eu fico pensando, até respondendo, acho que a pergunta da Dani, né? Que perguntou como que eu evoluí. Eu acho, amigo, que você só consegue sustentar alguma coisa quando você é autêntico. Quando você realmente descobre e quando esse eu autêntico seu é o que diz, é o que fala para o aluno, é o que fala para a mãe, é o que fala para o seu amigo, para o seu colega. Isso se sustenta porque é verdadeiro e você consegue administrar aquilo que é autêntico. Aquilo que não é autêntico e que é fake, que está dentro de uma estrutura que eu vou chamar de falso self, uma hora cai, uma hora desanda. O próprio personagem, quando a gente está vivendo o personagem que a gente não está inteiro nele, não é isso? Quando você não concebeu, quando você não entende a história do personagem e você vai recontar essa história, as pessoas não acreditam muito na história que você está contando. Eu acho que é a própria vida, né? Então, quando você consegue aproximar disso que nós estamos chamando de eu autêntico, você sai desse lugar do falso self e você entra dentro de um ser e de estar mais, genuíno. E aí funciona. E aí você dá conta da guerra, você dá conta das pandemias, você dá conta dos desastres e você vai se reinventando e continua existindo. Maravilhoso. Rick Alves, temos perguntas na caixa de perguntas. Vamos lá. O pessoal me mata. Cleide Trigo, por que a gente vê jovens lutando por um espaço? Imagino, para adultos deve ser bem difícil, né? Eu vou mandar várias perguntas e aí você vai meio que respondendo, tá? Tá bem. Existe uma idade máxima para se iniciar, por exemplo, para uma pessoa beirando os 60 é tarde? Eu já vou responder que você pode se iniciar a qualquer idade, mas o Rick complementa aí. O que mais? Tem mais perguntas? Você quer que eu continue lendo? Não, o que você quer que eu responda? Eu não entendi muito. É a Cleide mesmo que perguntou. Ela está falando assim,
ela vê que os jovens estão batalhando por espaço, ela imagina que para adultos deve ser difícil. E para se iniciar no teatro, tem uma idade mínima ou máxima. Entendi. Enfim, Entendi. essa dúvida Ó, são as dúvidas. primeiro, eu hoje ouvi uma fala que eu não sei de quem que foi. Eu acho que foi não sei se de uma psicanalista ou de uma atriz, eu esqueci agora quem que foi, que fala que tudo que é bom dói. Tudo que é bom dói. E o problema nosso, quanto humano, principalmente quanto jovem, é que ele não quer passar pela dor para conseguir o que ele almeja, o que ele deseja. Ele quer que um milagre aconteça. Então, eu acho que seja para o jovem, seja para o adulto, a gente tem que batalhar sempre. Mas não sei se a palavra boa é batalhar. Porque quando fala tem que esforçar, tem que batalhar, parece que é pesado, né? Parece que é ruim. Eu acho o seguinte, que você tem seus desejos, você tem, eu chamo de super objetivo, e você precisa encontrar caminhos para chegar nesse super objetivo. E os caminhos para cada um são diversos. E as dificuldades e os obstáculos também, eles não estão aí, eles não são ditos, eles não foram revelados, nem para mim, nem para você, André, nem para ninguém que tá, porque às vezes as pessoas também fantasiam, eu falei isso agora no último filme que a gente rodou, na Bahia, recente, eu acabei de chegar de lá, inclusive, e aí eu falando, às vezes, eu fiquei pensando assim, gente, as pessoas, quando assistem isso aqui, não têm noção do que é essa vivência, sabe? Do que é a gente ficar até 2 da manhã reescrevendo um roteiro, reorganizando uma fala, treinando. Então, às vezes dá a impressão, quando vê um produto final, vê você lá no cinema, vê você numa cena de novela, igual recentemente, né? Você está aí no ar com uma novela, esteve em outras, né? Não imagina que tem um processo de batalha, que é o que foi, eu acho que a Cleide chamou de batalha. Eu daria um outro nome, né? Eu chamaria de processo, e que eu acho que faz parte da vida, seja para o velho, seja para o adulto, seja para quem já está trabalhando há muitos anos, seja para quem está começando. Ou seja, desafios para todos, em qualquer idade, sempre. Sempre, sempre. Né? Cara, como desafio, não como dificuldade, né? Porque fazem Exato. parte como processo, como desafio, como parte do processo, para poder ser o que você quer ser. E como ferramenta de autoconhecimento, teatro, você pode fazer teatro com qualquer idade, né, Rick? Eu acho que não tem... Qualquer idade. Seja para autoconhecimento, seja por questões artísticas. Mesmo quem já trabalha, né, precisa estar fazendo aulas de teatro, né, e tudo mais. É para sempre. Rick, a gente está aqui nos minutos finais. Eu não vou poder segurar o Rick muito mais, gente, porque ele vai dar uma aula agora às 19 horas. Mas eu queria, primeiro, te agradecer muito pela sua presença iluminada na live de quinta. Você é uma referência para mim, profissional, artística e afetiva, né? Amigos há muitos anos. Te amo, muito obrigado pela presença. E te amo, amigo. Que acompanhou a nossa live de quinta hoje. Beijo para todos. Saludos, Argentina. Amo a Argentina. E queria que você deixasse alguma palavra final, uma frase final, enfim, os minutos finais são seus, faça deles o que você bem quiser, se expresse. Te agradecer, dizer que eu te amo também, que eu fico feliz por ter essa troca por tantos anos, né, por você ter feito parte do espaço, continuar fazendo parte, né, porque seu nome está ali presente, então é para sempre. Para sempre. E eu fiquei pensando aqui, nos tempos que a gente está vivendo, eu tenho uma frase lá no espaço que sobe e tem assim, viver de arte é sair dos trilhos sorrindo. Então, que a gente continue sorrindo. Mesmo, é isso. Então, eu deixo isso. Vamos rir, vamos brincar e vamos, mesmo que a gente tenha que sair dos trilhos, que a gente saia sorrindo, mas que a nossa arte permaneça. Grande beijo para todo mundo e um beijo grande para você por me convidar para estar aqui. Foi um prazer. Obrigado, meu amigo. Beijo para todo mundo. Espero vocês em Sexta Sexy, às 22 horas. Beijo, amigo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.